Um policial agride uma mulher negra com uma criança branca, sem perceber quem ela realmente era. A chuva não caía apenas sobre o asfalto, caía sobre os preconceitos, sobre as feridas abertas de uma cidade que aprendeu a julgar antes de olhar. Amaranta Lopes apertava com força o menino contra o peito. A água encharcava seu vestido barato, seus sapatos já rasgados e o corpinho daquele pequeno que chorava com um choro que atravessava qualquer tentativa de consolo. Seus passos eram rápidos, quase desgovernados, como quem foge de uma sentença invisível. Tinha 33 anos, a pele de ébano brilhando sob a tempestade, e olhos enormes que já não choravam por medo, mas por memória. Benjamin, o menino branco de cabelos dourados e olhos da cor do céu limpo, se agarrava a ela como se sua vida dependesse daquela mulher que o carregava. E dependia. Mas aqueles que a observavam por entre as persianas meio abaixadas das janelas não sabiam disso. Só viam o óbvio. Uma mulher negra. Uma criança branca. Chovia. Ele chorava. Ela parecia nervosa. A rua, num bairro de classe média alta, começou a murmurar. De trás de uma cortina, a voz de uma mulher. Você viu aquilo? E se ela estiver sequestrando o menino? Outra, mais jovem. Mas ele está gritando mamãe. Só que, aquela mulher não é a mãe dele, né? E alguém, é claro, ligou para a emergência. Amaranta não ouviu as sirenes no início. Estava mais preocupada com Benjamin não pegar um resfriado. Cantava baixinho. A mesma canção que sua mãe lhe cantava quando era menina. Aquela que falava de um burrinho e uma lua cheia. O menino se acalmou por alguns segundos. Mas as luzes vermelhas e azuis começaram a se refletir nas poças. O comandante Raul Esquivel desceu da viatura com os dentes cerrados. O dia tinha sido longo. Sua esposa o havia deixado um mês antes. Sua filha adolescente o odiava e seu salário mal dava para pagar o aluguel de um apartamento infestado de baratas. A última coisa que precisava era um chamado por tentativa de sequestro infantil. Raul era um homem de 49 anos, corpo robusto, bigode espesso e olhar gelado. Não era burro, mas há tempos tinha parado de fazer perguntas. Na polícia, perguntar custava a vida. Ou o cargo, ou a sanidade. Quando viu Amaranta, não hesitou. Nem por um segundo. No chão. Rugiu, sacando a arma sem medir as consequências. Por favor, não. Não machuque o menino. Ela gritou, cobrindo Benjamin com o corpo. Raul não esperou. Arrancou o menino dos braços dela. Com a outra mão, empurrou-a com tanta violência que ela caiu numa poça. O impacto feriu seus joelhos. Amaranta ficou imóvel. Conhecia aquela violência. Não era nova. Era a mesma que matou seu marido em Veracruz, 3 anos antes, quando ele denunciou que um comandante local trabalhava com tráfico. Ninguém o ouviu. Ninguém o protegeu. O que você roubou, desgraçada? O que fez com a mãe desse menino? Gritou Raul, empunhando a pistola enquanto apontava sem pudor. Benjamin gritou, desesperado. Mamãe! Não bate na minha mamãe. Não machuca ela. Raul franziu a testa. O menino tremia. O uniforme do comandante estava encharcado, mas seus olhos brilhavam com uma fúria contida. Cala a boca, moleque. Você tá em choque, não sabe o que está dizendo. Colocaram Amaranta na viatura como se fosse uma criminosa perigosa. Apertaram as algemas com tanta força que os ossos dos pulsos estalaram. E nem sequer perguntaram seu nome. Na delegacia, o ar cheirava cigarro velho e café requentado. Deixaram-na sentada numa cadeira de metal, com as mãos presas e a roupa colada ao corpo. Um policial jovem se aproximou. Tem documentos? Ela não respondeu. Entende espanhol? Nada. Você sequestrou o menino? Silêncio. A chuva ainda batia nos vidros. Raul andava de um lado para o outro. Tinha o celular na mão. Olhava as câmeras de segurança, conferia os relatórios. Nada. Sem placas. Sem fuga. Sem antecedentes. Isso não bate, pensou. Mas não disse nada. A psicóloga infantil do plantão noturno chegou para acalmar Benjamin. Ele só repetia a mesma coisa. Não machuquem ela. Ela é minha mamãe. A psicóloga levantou os olhos. Comandante, isso é muito estranho. A criança não tem sinais de violência. Na verdade, parece apegada a ela. Tem certeza de que não são da mesma família? Raul estalou a língua. Olha para eles. Você acha? Não tá vendo a cor?
A psicóloga ficou em silêncio. Já tinha ouvido aquilo vezes demais. A tensão aumentou quando o telefone do comandante tocou com um som diferente. Era o subdiretor. Não, era mais que isso. Era o procurador do estado, Esteban Lascano, em pessoa. Comandante Esquivel, preciso que permaneça em seu escritório. Estou a caminho. Ninguém mais deve tocar naquela mulher nem falar com o menino. Entendido? Raul ficou paralisado. O que houve, senhor procurador? Acabaram de me dizer que talvez tenham encontrado meu filho. Não quero erros. Não quero sangue. Só quero vê-lo. Desligou. Em questão de minutos, o silêncio da delegacia foi rompido pelo som de saltos, passos apressados e o eco seco do poder entrando pela porta. Esteban Lascano, um homem elegante, de terno perfeitamente passado apesar da tempestade, invadiu a sala de interrogatórios como se fosse dono do tempo. Raul se colocou em posição, desajeitado. Senhor procurador. Esteban não o deixou terminar. Caminhou direto até o menino. Ajoelhou-se. Benjamin, é você? O menino levantou o rosto. Olhou para ele. E pela primeira vez em semanas, seus lábios desenharam uma linha que podia parecer um sorriso. Papai? Esteban desmoronou. Abraçou-o com tanta força que o mundo pareceu parar. Raul deu 2 passos para trás. Seu rosto mudou. A linha do maxilar se contraiu. E por dentro, algo se quebrou. Onde está a mulher? Perguntou o procurador, de pé, com o menino nos braços. Raul apontou para a porta da sala ao lado. Esteban entrou. Amaranta levantou a cabeça. Reconheceu-o. Não de perto, não pessoalmente. Mas seu rosto aparecia em todos os noticiários. O homem que oferecia recompensas milionárias por pistas. O pai do menino que ela havia salvado. Os olhos de Esteban se encheram de perguntas. Como o encontrou? O que fazia com meu filho? Amaranta o encarou sem medo. Salvei-o da mãe dele. Da sua esposa. Esteban a olhou com incredulidade. Da Sílvia? Sim. Ela o vendeu. Eu vi tudo. Ouvi. Eu estava lá. Era a empregada da casa ao lado. Ela ia entregá-lo a uns homens. Não tive outra escolha a não ser correr. Ninguém ia acreditar em mim. Sou negra. Sou pobre. Quem me escutaria? Esteban não soube o que dizer. Deu um passo para trás. Todo o seu mundo tremia. Sílvia. Sua esposa. Sua casa. Sua história perfeita. Mentira? Você não tem provas. Amaranta respirou fundo. Baixou o olhar. Tirou do bolso interno da blusa um lenço plastificado. Dentro, um celular pequeno. Velho. Quebrado. Mas ainda com bateria. Reproduziu um áudio. E a voz de Sílvia, clara, nítida, com tom cruel. Que o levem. Não o quero. Esse menino é um fardo. Já cansei de fingir. Se Esteban souber, direi que o roubaram. Sou branca. Vão acreditar em mim. Esteban caiu na cadeira. O mundo escureceu. E de repente, tudo fez sentido. As noites frias. As ligações interrompidas. As desculpas da esposa. Sua infidelidade. Sua frieza. O sequestro do menino, que talvez nunca tivesse sido sequestro. Raul, atrás do vidro, ouviu tudo. E sentiu um suor frio descer-lhe pelas costas. Não só havia agredido uma mulher inocente. Tinha maltratado uma mãe corajosa. Uma heroína. O oficial que o acompanhava quebrou o silêncio. E agora, comandante? Raul não respondeu. Apenas fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com vergonha. O céu lá fora continuava chorando. Mas por dentro, algo muito mais profundo começava a se romper. Porque a verdade, quando finalmente se atreve a sair, não pergunta se você está pronto. Simplesmente, devasta. E Amaranta, ainda algemada, ainda encharcada, olhou para Esteban com a dignidade intacta. Eu não o roubei. Eu o salvei. E um dia, você vai entender isso. Ele a olhou. Não com pena, nem com dúvida. Com um medo novo. O medo de descobrir que tudo que você acreditava pode ser mentira. E nesse silêncio que se seguiu, enquanto o relógio marcava 3h33 da madrugada, começou a verdadeira história. A história da cor do silêncio. A notícia não demorou a explodir.
Primeiro foi uma publicação ambígua em uma conta local do Twitter. Depois, o rádio. Mais tarde, todos os noticiários nacionais exibiam o rosto de Amaranta Lopes nas telas, ao lado do procurador do estado e de um menino com olhar desconcertado. Heroína ou sequestradora, diziam as manchetes. Ninguém sabia a verdade completa. Só o que vendia. Amaranta estava numa sala de custódia dentro da promotoria, com as mãos trêmulas e o coração murchando. Deram-lhe uma muda de roupa limpa e um cobertor com cheiro de desinfetante barato. Não pediram desculpas. Não lhe agradeceram. Apenas a deixaram sentada com um copo de café frio entre as mãos enquanto ouvia, à distância, os funcionários discutindo seu destino como se ela não fosse uma pessoa, mas um incômodo jurídico. Do outro lado do vidro, Esteban Lascano segurava o celular na mão. Ligou para Sílvia. Não por amor, nem por preocupação, mas por raiva. Por aquela mistura venenosa de medo e traição que o obrigava a buscar respostas, mesmo que doessem. Ela atendeu com a voz trêmula. Esteban, onde você está? Em casa. Eu estou confusa. O que está acontecendo? Acabei de encontrar o Benjamin. Silêncio. Como? Onde? Com uma mulher. Uma mulher que trabalhava perto da nossa casa. Ela disse que você o vendeu. E eu tenho um áudio, Sílvia, com a sua voz, dizendo que o entregou porque era um peso. Sílvia não chorou. Seu silêncio foi pior. Isso não é verdade, respondeu enfim, com uma calma que não combinava com a situação. Esse áudio deve ter sido manipulado. Essa mulher me odeia. Vem me perseguindo. Já me ameaçou antes. Esteban cerrou os dentes. Tenho provas das suas transferências para uma conta no Panamá. Tenho gravações do circuito interno. Vi você falando com um homem na noite em que o Benjamin desapareceu. E agora está mentindo na minha cara. Sílvia elevou o tom. Você está me espionando? Você não tem esse direito. Quem não tem esse direito é você. Gritou ele, socando a parede com tanta força que todos na promotoria ouviram. Você vendeu nosso filho como se fosse um móvel velho. Que tipo de monstro faz isso? Sílvia começou a chorar. Chorava como se estivesse num palco. Perfeita. Medida. Indignada. Eu estava desesperada. Você estava ausente. Eu não conseguia sozinha. As dívidas me sufocavam. Os gritos do menino. O seu desprezo. A pressão. Tudo estava me matando. Esteban ficou em silêncio. Não esperava que ela admitisse. Mas que confessasse com tanta frieza, foi ainda pior. Desligou. Caminhou até a sala onde estava Amaranta. A mulher levantou o olhar. Seus olhos estavam secos, mas seu rosto ainda era o de uma mãe em guerra. Obrigado, disse Esteban. Ela não respondeu. Vou te proteger, acrescentou. A você e ao menino. Amaranta soltou uma risada amarga. Me proteger? Já me bateram, já me algemaram. Estou na TV como sequestradora. Isso é proteção? Eu prometo que vou limpar o seu nome. Mas preciso de mais informações. Pode me contar exatamente o que viu naquele dia? Amaranta fechou os olhos. Sua voz saiu áspera. Ouvi a Sílvia do quintal. Ela dizia que estava farta do menino, que ele era um estorvo. Vi quando ela abriu o portão dos fundos e entrou um cara de boné. Ele pegou o menino como se fosse um saco. Benjamin chorava. Eu fiquei em choque. Mas quando vi que ninguém fazia nada, pulei o muro e fui atrás deles. Não me importei com nada. Me escondi com o menino. Ninguém me procurou. Nem a polícia. Ninguém. Passaram-se 3 semanas. Eu já ia entregá-lo numa igreja quando soube que você estava oferecendo recompensa. Mas pensei, se eu devolver, vão acreditar em mim? Ou vão me culpar? Esteban engoliu em seco. Suas mãos tremiam. E por que você se calou na delegacia? Porque um dos seus policiais me olhou como se eu já estivesse morta. Você sabe o que significa ser negra neste país, senhor promotor? A pergunta ficou suspensa no ar. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Raul Esquivel fumava seu 4º cigarro no terraço da delegacia. As mãos tremiam. Lembrava o rosto de Amaranta. Lembrava da voz dela. Da chuva. Do choro do menino. De sua própria raiva. Do seu preconceito. Não conseguia tirar aquilo da cabeça. Sentia-se um assassino moral.
E era. Desceu as escadas como um morto-vivo. Ligou o computador velho da área de arquivos e começou a procurar. Procurou o nome de Amaranta. Depois o CPF dela. Depois o endereço. O que encontrou tirou-lhe o fôlego. Havia uma denúncia em nome dela, feita 6 anos atrás, por sequestro de um bebê. Seu filho, Emiliano, nascido no Hospital Geral da Zona Norte, registrado com seu sobrenome. O marido, um migrante hondurenho, assassinado meses depois. E o caso, encerrado sem explicação. Faltaram provas, dizia o boletim. Raul ficou olhando para a tela. Algo se mexeu dentro do peito. Uma lembrança. Sua irmã. Sua filha. Mulheres pobres que também foram ignoradas quando buscaram justiça. O sistema era uma piada. E ele tinha feito parte disso. Fechou o computador e saiu. Queria vê-la. Chegou à promotoria quando o relógio marcava quase meia-noite. Amaranta estava sentada, sozinha, numa sala com luz branca. Raul pediu permissão para entrar. Ninguém quis impedi-lo. Todos sabiam que algo nele havia mudado. Ela o olhou com desprezo. Veio me bater de novo? Raul abaixou o olhar. Não. Só, vim te dizer que acredito em você. Agora? Eu sei que não é suficiente. Mas quero ajudar. Já não sou mais policial. Acabei de ser suspenso. E isso me alegra. Amaranta não respondeu. Raul respirou fundo. Li seu caso. Seu filho, Emiliano. Ele foi roubado no hospital. Você nunca teve uma pista? Ela balançou a cabeça negativamente. Ninguém me ouviu. Disseram que eu imaginei. Que estava em choque. Me mandaram para uma psicóloga. Depois me ignoraram. Meu marido foi protestar e o mataram. Simples assim. Raul sentou-se em frente a ela. Posso procurar. Conheço pessoas. Posso me mexer. Não tenho nada a perder. Amaranta o observou. Pela primeira vez, com uma centelha de dúvida. Por que faria isso? Porque já estou morrendo. Me diagnosticaram com câncer no estômago. E porque quero fazer ao menos uma coisa certa antes de desaparecer. Ela fechou os olhos. Não soube o que responder. Enquanto isso, numa mansão nas Lomas, Silvia Montiel abria uma garrafa de vinho com as mãos trêmulas. Sua mãe, uma mulher de olhar duro, estava sentada à sua frente. Não falava. Apenas a observava. Silvia bebeu direto da garrafa. Agora todos me odeiam. Como se eu fosse um monstro. Você não entende o que é viver com uma criança que te lembra todos os dias que você não é suficiente. A mãe se levantou. Eu vi, Silvia. Da janela. Vi quando você entregou o menino para aquele homem. Não tente me enganar. Silvia deixou o vinho cair. Foi para o nosso bem. Papai parou de me sustentar. Você cortou meu crédito. Esteban não me tocava nem com um cabo de vassoura. Eu estava sozinha. Você estava doente, disse a mãe, com um tom que não deixava espaço para dúvidas. Sempre esteve. O que você fez não tem nome. Silvia se levantou como uma fera ferida. Cala a boca. Você me criou para ser perfeita. Sempre me obrigou a fingir. A sorrir mesmo quando eu estava despedaçada por dentro. Mas acabou. Chega. Não vou fingir mais. A mãe lhe deu um tapa. Seco. Preciso. Silvia desabou no chão. E, pela primeira vez, quebrou de verdade. Naquela mesma noite, Amaranta recebeu uma mensagem no celular. Era anônima. Sem remetente. Apenas uma frase. Devolva-o ou desapareça como seu filho. O sangue gelou em seu corpo. Olhou pela janela. Nada. Apenas a escuridão. Abraçou Benjamin, que dormia em um colchão improvisado ao lado dela. Acariciou o cabelo dele. E por dentro, uma pergunta martelava sua mente. Quem ousava ameaçá-la? No dia seguinte, a notícia mudou. A mídia já não falava de uma sequestradora. Agora diziam possível heroína, versão em desenvolvimento. Esteban deu uma declaração breve. Não mencionou Silvia. Apenas pediu respeito. Mas por dentro, seu mundo desabava. Na saída da promotoria, um jornalista perguntou: vai denunciar sua esposa? Esteban o encarou. Vou descobrir a verdade, custe o que custar.
E em sua voz, já não havia político. Havia pai. Naquele mesmo dia, Raul voltou ao hospital onde Amaranta havia dado à luz 6 anos antes. Pediu acesso aos arquivos. Disseram que estavam perdidos. O empurraram. O ameaçaram. Mas ele insistiu. Até que um enfermeiro velho, de olhos tristes, o deteve no corredor. O filho de vocês não foi o único que desapareceu. Aqui vendem crianças há anos. Mas ninguém quer saber. Porque se você sabe, também desaparece. Raul gravou aquela conversa. E soube que estava entrando em algo muito maior. Voltou para Amaranta. Mostrou o áudio. Ela cobriu a boca com as mãos. Emiliano está vivo, disse ele. E nós vamos encontrá-lo. Ela o olhou. E desta vez, acreditou. Porque o medo já não servia. Porque a raiva era mais forte. Porque quando te tiram tudo, o único que te resta é lutar. E assim, entre ameaças, verdades que queimam, mães que fingem e policiais que acordam tarde, começou uma guerra que não era apenas por justiça. Era de alma. E Amaranta, sem querer, virou o coração de uma história que ninguém mais poderia deter. A verdade, quando vem à tona, nem sempre liberta. Às vezes, destrói. Às vezes rasteja como uma serpente entre os escombros do que você achava que era sua vida, e morde com força. Esteban Lascano entendeu isso na pele na noite em que Sílvia, sua esposa, sua companheira de anos, seu reflexo nas fotos de família, olhou em seus olhos com lágrimas no rosto e confessou que havia vendido seu filho. Estavam na sala de casa, aquela onde os sofás pareciam de revista e o cheiro de canela falsa vinha do difusor automático ao lado das cortinas francesas. A empregada tinha ido embora horas antes. A casa estava muda. A tensão, densa. Sílvia sentou com o rosto entre as mãos. Esteban, em pé, tremendo. Você não faz ideia do que foi para mim criar aquele menino sozinha enquanto você vivia nos tribunais, em viagens, com seus discursos e suas amantes, soltou Sílvia, entre soluços forçados. Eu não planejei. Simplesmente, aconteceu. Aquele homem apareceu. Me falou de uma solução. Disse que ninguém precisava saber. Que haveria dinheiro. Segurança. Você não estava. Nunca estava. Esteban sentiu o corpo querendo vomitar de raiva. Andava pela sala sem saber aonde ir. E a sua solução foi doar nosso filho? Como se fosse um animal de estimação. Ou um móvel. Eu fiz isso por nós. Para que pudéssemos recomeçar. Para que você focasse na sua carreira, na sua imagem. Todo mundo nos observava. O que você teria feito se me visse desmoronar? Se eu admitisse que não aguentava mais? Eu teria estado ao seu lado. Teria lutado com você. Não como agora. Porque agora, já não há luta. Sílvia o olhou com frieza, como se tivesse trocado de personalidade. Vai me deixar? Sim. Então se prepare, disse ela, de repente ereta, segura. Porque se me deixar, vou dizer que você sabia de tudo. Que foi você quem mandou vender o menino. Tenho cópias dos seus e-mails, das suas contas, das suas agendas. Acha que eu não me preparei? Esteban ficou paralisado. Você não pode. Claro que posso. E vou. Porque se você for me afundar, eu te levo comigo. E ali estava. Seu verdadeiro rosto. A mulher que fingiu amor todos aqueles anos. A que sabia perfeitamente como jogar com o poder. Esteban saiu da casa sem olhar para trás. Caminhou vários quarteirões sob um céu pesado. Já não sentia a chuva. Apenas culpa. Em outra parte da cidade, em um pequeno apartamento de proteção temporária designado pelo Ministério Público, Amaranta dormia com um olho aberto. Benjamin respirava agitadamente. Suava. Tinha pesadelos. Às vezes gritava durante o sono. Não me deixe. Não me leve no carro. Eu não quero ir com ela. Amaranta o acordou suavemente, acariciando seu rosto. Fica tranquilo, meu amor, estou aqui. Benjamin abriu os olhos e a abraçou com força. Você não vai me abandonar, né? A pergunta atravessou como uma punhalada. Custou engolir em seco. Nunca, meu céu. Você é meu. E eu sou sua. Ela o abraçou a noite toda, sem se mexer, sem dormir. Na manhã seguinte, Raul Esquivel bateu em sua porta. Estava com o rosto pálido, mais magro. Debaixo do braço, uma pasta. Tenho algo, disse assim que Amaranta abriu. Ela o deixou entrar.
Benjamin ainda dormia. Procurei entre as adoções ilegais registradas por ministérios públicos que nunca conectaram os pontos. Existem padrões. Existem hospitais. Existem médicos. Todos ligados a algo chamado Fundação Alba Infantil. No papel é uma associação civil que promove adoções. Mas não tem crianças em situação legal. Tem crianças como Emiliano. Amaranta ficou em silêncio. As mãos tremiam. E como eles conseguem essas crianças? Raul abriu a pasta. Mostrou fotografias, documentos, e-mails. Amaranta não podia acreditar no que via. Aproveitam-se de mães solteiras, migrantes, mulheres indígenas que dão à luz em hospitais públicos. Dizem que o bebê morreu. Sedam-nas. Enganam-nas. Depois, os bebês são vendidos para famílias estrangeiras ou nacionais ricas. Há uma rede. Médicos. Juízes. Agentes do DIF. Até assinaturas de tabeliães falsos. E Emiliano? Há um arquivo. Uma ficha. De uma criança registrada como Alejandro, com características similares. Adotado com 3 meses por uma família em Querétaro. Estamos rastreando mais dados. Não te prometo que seja ele. Mas há algo. Amaranta se sentiu flutuar. Tinha medo de se emocionar. Medo de que fosse uma pista falsa. Medo de sentir esperança depois de tanta dor. Raul se levantou. Vou continuar. Embora, não sei quanto tempo me resta. Amaranta olhou, confusa. O que você tem? Raul hesitou. Depois suspirou. Câncer. Avançado. Estômago. Não me deram muitas opções. Ela ficou muda. Depois caminhou até ele. Pegou sua mão. Obrigada por me ajudar, depois do que você me fez. Você me deu mais do que qualquer médico. Você me deu uma última missão. Enquanto isso, no tribunal de família, a juíza responsável pelo caso de Benjamin revisava documentos com o olhar cansado. Era segunda-feira. Havia um envelope sobre sua mesa. Ela o abriu. Um maço de dinheiro. 50 mil pesos. Em dinheiro vivo. E uma nota. Faça o que é certo. Ele merece voltar para sua família. A juíza olhou para a porta. Ninguém. Mas sabia perfeitamente de onde aquilo vinha. Silvia Montiel ainda tinha conexões. E dinheiro. Guardou o envelope em sua bolsa. Olhou o processo. Hesitou. Dias depois, a psicóloga do estado apresentou um relatório. Dizia que Benjamin havia criado um vínculo emocional primário com Amaranta. Que a separação poderia causar-lhe dano severo. Que não era recomendável devolvê-lo à mãe biológica sem uma transição adequada. Esteban, ao lê-lo, sentiu uma mistura brutal de emoções. Amaranta havia salvado seu filho. O protegido. Amado mais que a própria mãe. Em seu escritório, Esteban olhava uma foto da família emoldurada sobre sua mesa. Silvia, ele, Benjamin, um cachorro de raça e um jardim perfeitamente aparado ao fundo. Tudo falso. Ele tirou a foto da moldura. Quebrou-a. Naquele mesmo dia, Amaranta recebeu uma caixa em sua caixa de correio. Sem remetente. Dentro, uma fotografia. Preto e branco. Antiga. Desgastada. Aparecia um casal jovem. Um bebê nos braços. E ao fundo, uma placa de hospital. Era o Hospital Geral. A mulher usava uniforme de enfermeira. O homem. Amaranta reconheceu. Era um dos médicos que atendeu seu parto. Virou a foto. Havia apenas uma palavra escrita à mão. Procure. Foi ver Raul. Ele escaneou a imagem. Confirmou que o médico estava vinculado à Fundação Alba. Procurou em seus registros. Estava aposentado. Morava em Tepoztlán. Vou procurá-lo, disse Raul. Eu vou com você, respondeu Amaranta. Raul assentiu. Preparou tudo. Antes de sair, Amaranta pediu a Esteban que cuidasse de Benjamin por alguns dias. Você confia em mim? Perguntou ele. Confio que você ama seu filho. Mas se algo acontecer com ele enquanto eu não estiver, você nunca mais vai vê-lo. Esteban entendeu. Naquela noite, enquanto Amaranta dormia na casa de Raul, Benjamin acordou gritando. Esteban correu para o quarto. Mamãe! Mamãe! Estou aqui, campeão, disse ele, abraçando-o. Não quero voltar com ela. Ela me trancava num armário. Escuro.
Dizia que se eu chorasse, um homem feio iria me levar. Eu não quero isso. Esteban o apertou com mais força. Nunca mais. Ninguém vai te machucar de novo. E enquanto embalava, pensou que talvez, aquela criança que trouxe ao mundo, nunca o conheceu de verdade. Porque ele nunca esteve lá. E agora, Amaranta estava ensinando-o a ser pai. Enquanto isso, em um quarto fechado de um hotel no centro, Silvia Montiel fumava enquanto assistia aos noticiários. Aquela maldita criança vai arruinar tudo, disse ao seu advogado ao telefone. Precisamos de outra abordagem. A juíza não parece colaborar. Mas se Amaranta desaparecer por alguns dias, tudo desmorona. Silvia o olhou, em silêncio. Você está propondo? Não é preciso fazer mal. Só uma distração. Algo que pareça um desaparecimento voluntário. Algo que a desacredite. Silvia sorriu. Estava de volta ao jogo. O capítulo terminou com Amaranta e Raul chegando a Tepoztlán. A névoa envolvia o caminho. O médico morava em uma casa antiga, aos pés da montanha. Tinha câmeras, guardas. Escondia algo. Está pronta? Perguntou Raul. Amaranta respirou fundo. Sempre. E juntos, bateram a porta. Porque o silêncio também apodrece se não for quebrado. E os que se calam, também morrem. A porta rangeu lentamente ao se abrir. Uma mulher idosa, de olhos cor de fumaça e rosto coberto por rugas profundas, os observou da soleira com uma expressão neutra, quase como se esperasse sua chegada. Amaranta e Raul ficaram em silêncio por alguns segundos. A casa do médico, encravada na névoa de Tepoztlán, parecia saída de outro século. Paredes grossas de adobe, um cheiro rançoso de umidade e madeira velha, e um silêncio tão espesso que até as folhas caindo soavam como facas. O que querem? Perguntou a mulher com voz firme. Procuramos o doutor José Barragán. É importante, respondeu Raul, apertando a pasta sob o braço. A mulher os mediu dos pés à cabeça. Hesitou, mas então abriu a porta completamente. Podem entrar, mas não devem ficar muito tempo. Há olhos por toda parte. O doutor estava em um quarto nos fundos, sentado em uma cadeira de balanço, com um cobertor nas pernas. Teria uns 70 anos, mas seu olhar mantinha uma lucidez inquietante. Reconheceu-os imediatamente. Amaranta, principalmente. Foi seu médico naquela noite no hospital, quando seu filho desapareceu. Sabia que algum dia vocês viriam, murmurou ele sem levantar a voz. Amaranta ficou paralisada. Então, foi você? O velho negou com a cabeça. Não. Mas eu sabia. Mandavam-nos ficar calados. Havia dinheiro. Muito dinheiro. Também havia ameaças. A Fundação Alba operava com a permissão de muitos, juízes, diretores, políticos. Os bebês desapareciam por complicações médicas. Os atestados de óbito eram falsos. Nunca vimos exatamente para onde iam. Só sabíamos que não voltavam. Raul gravava tudo com seu telefone, em modo oculto. Não confiava que aquele testemunho durasse muito tempo sem prova física. Meu filho estava vivo, disse Amaranta com a voz trêmula. Me disseram que eu o tinha perdido. Me sedaram. Acordei sem ele. Eu sei. E sinto muito. Carreguei isso por anos. Raul se aproximou. Tem provas? Nomes? Registros? O doutor tirou de uma gaveta uma caixa metálica. Dentro havia fotografias, cópias de certidões, selos oficiais, credenciais falsificadas e um caderno com escrita manual. Nomes, datas, códigos. Isso é o que ninguém quer que saia à tona. Amaranta olhou para ele como se tivesse acabado de encontrar um mapa para seu filho. E, em parte, era isso mesmo. De volta à cidade, Raul começou a se sentir pior. Tontura, náusea, febre. Ele havia adiado sua quimioterapia por semanas. Não havia tempo. O corpo pedia descanso, mas sua consciência não permitia que parasse. Tinha em suas mãos documentos que, se viessem à luz, poderiam derrubar uma rede criminosa que há anos se alimentava da impunidade. Então, ligou para um velho contato, Oscar, jornalista investigativo, um dos poucos que ainda não tinham se vendido. Tenho algo que vai fazer o país tremer, disse pelo telefone. Combinaram de se encontrar no apartamento dele naquela noite. Amaranta, por sua vez, não dormiu. Esteban havia ligado com uma notícia. Em Querétaro, uma família rica com sobrenome de La Vega havia adotado uma criança há 6 anos.
Uma criança registrada como Ivan, mas com data de nascimento, peso e características físicas idênticas às de Emiliano. Não havia foto da adoção. Não havia processo no DIF. Apenas uma assinatura de um juiz que já estava morto. Uma anomalia após outra. Vamos lá, disse Esteban. Já falei com um juiz amigo. Não prometo que você vai recuperar ele hoje. Mas vamos vê-lo. E isso é um começo. Amaranta abraçou Benjamin forte antes de sair. Não queria que ele visse sua ansiedade. Prometeu voltar. O menino não queria soltar ela. Esteban o levou com doçura. No caminho para Querétaro, o silêncio era pesado. Amaranta não parava de olhar pela janela. Sentia medo. Medo de encontrá-lo. Medo de não reconhecê-lo. Medo de que ele não a reconhecesse. A casa dos de La Vega estava cercada por jardins simétricos e um portão automatizado. Uma mulher loira, de cerca de 40 anos, abriu a porta. Esteban disse que era melhor não entrar diretamente como autoridades. Fingiriam ser do DIF fazendo uma visita de controle aleatória. Amaranta iria como assistente social. Meu marido não está. Está no Japão a negócios. Mas sim, claro, podem entrar, disse a mulher com um tom frio, educado. Lá dentro, tudo era de revista. Mármore, lustres, móveis importados. E um silêncio artificial, como se as crianças não fizessem barulho. Onde está o menino? Perguntou Esteban. Ivan está no quarto dele. Estava brincando no tablet. A mulher subiu as escadas e o chamou. Desceu um menino magro, bem vestido, com penteado perfeito e expressão desligada. Tinha 6 anos. Olhos grandes. Boca fina. A semelhança com Amaranta era perturbadora. Amaranta olhou, com os lábios entreabertos. Sentiu as pernas fraquejarem. O menino baixou o olhar. Ele não gostava de estranhos. Oi, Ivan. Como você está? Disse ela com voz suave. O menino não respondeu. Você gosta de morar aqui? Sim, respondeu com voz baixa. Você sabe quem eu sou? Não disse, olhando para sua mãe adotiva. Você sabe quem é sua mãe? Ela disse apontando para a loira. Amaranta sentiu sua alma partir ao meio. Posso te dar um abraço? Não. Não gosto de abraços. Por quê? Porque minha mãe diz que abraços são para os pobres. Amaranta mordeu os lábios para não chorar. O coração dela se partiu diante dos seus olhos. O menino que ela dera à luz já não era seu. Eles o transformaram, programaram, viraram outro. Podemos ver a certidão de adoção? Perguntou Esteban. Não a tenho à mão. Terei que procurá-la. Vamos precisar dela, senhora, disse ele com firmeza. Ao sair, Amaranta explodiu em lágrimas. Sentou-se na calçada, tremendo. Ele não me reconheceu. Não olhou para mim. Eu não sou nada para ele. Esteban a abraçou. Ele está vivo. Esse é o primeiro passo. Agora vamos recuperá-lo. Pela boa ou pela lei. Mas não vamos parar. Na capital, Raul esperava por Oscar. Tinha deixado todos os documentos em um pendrive. Estava prestes a sair para o Oxxo comprar mais água quando notou algo estranho. A fechadura da porta tinha marcas. Entrou e viu o desastre. Tudo revirado. Computador quebrado. Documentos queimados. Seu telefone estava desconectado. Saiu correndo pela escada de emergência. Ninguém o viu. Ninguém deveria vê-lo. Ligou de um telefone público. Não atenderam. Mandou mensagem para Amaranta. Estão me seguindo. Estou vivo. Vou me esconder por alguns dias. Cuide do Benjamin. Nos vemos em breve. Silvia Montiel, trancada em um centro psiquiátrico privado após uma suposta tentativa de suicídio, escrevia uma carta. Sua letra era caprichada, quase artística, como se estivesse narrando um poema. Mas o conteúdo era brutal. Confessou tudo. Os nomes dos médicos, dos juízes, dos pais adotivos que pagaram por crianças, as datas, as reuniões, os locais onde os arquivos estavam escondidos. Confessou até que ajudou a convencer outras mães a entregarem seus filhos, que fez acordos com uma clínica falsa para gestantes em situação vulnerável. Tudo em troca de dinheiro e silêncio.
A carta foi enviada para 3 lugares: um noticiário independente, o escritório de Esteban e a promotoria. Horas depois, a Fundação Alba foi intervinda. Vários domicílios foram revistados. Foram encontrados quartos com berços, roupas de bebê, arquivos digitais, registros de pagamentos. Mais de 20 pessoas foram presas. O país inteiro começou a falar sobre a maior rede criminosa de tráfico de menores já descoberta no México. Esteban assistia às notícias de seu escritório. Apertou o celular contra o ouvido. Diga a Silvia que pare de me procurar. Que ela não tem mais poder sobre mim. Nem sobre ninguém. Raul, em uma casa segura providenciada pelo jornalista, vomitava sangue no banheiro. Seu cabelo havia caído. Seu corpo era só osso e vontade. Oscar lhe serviu uma xícara de chá. Podemos protegê-lo. Mas não por muito tempo. Não importa. Já cumpri meu papel. Já deixei algo. O que deixou? Uma rachadura no muro. Que outros a alarguem. Amaranta voltou para casa onde Benjamin a esperava com desenhos que havia feito para ela. Um deles mostrava uma mulher de cabelo cacheado carregando uma criança loira. O título, em letras tortas, Minha Mãe de Verdade. Ela o abraçou. Prometo que vamos trazer Emiliano com você. Ele também vai fazer desenhos? Sim. E você vai ensinar ele a colorir sem sair da linha. Naquela noite, enquanto todo o México falava da Fundação Alba, dos bebês roubados, das crianças vendidas, em um pequeno quarto sem janelas, Amaranta chorava em silêncio. Não só pelo que havia perdido, mas pelo que ainda não conseguirá recuperar. E no outro extremo da cidade, Raul olhou para o teto, com os olhos secos. Sabia que lhe restavam poucas semanas. Mas também sabia que, finalmente, havia deixado de ser cúmplice. E isso, embora não o salvasse, lhe dava algo parecido com a paz. Porque há sangue que não se vê, mas que grita. Há feridas que ninguém reconhece, mas sangram. E há verdades que, uma vez que rompem o silêncio, não podem mais ser caladas. No dia seguinte, as câmeras apontavam diretamente para o rosto de Amaranta. Na sala principal do Tribunal de Família da Cidade do México não cabia nem uma sombra a mais. Jornalistas, ativistas, advogados, olhares nervosos e microfones ligados enchiam o lugar com uma tensão que não precisava de som. Todos sabiam que aquele julgamento não era só pela custódia de uma criança. Era um julgamento ao sistema, à verdade escondida, aos preconceitos mais antigos de um país que preferia olhar para o outro lado. Amaranta, vestida com uma blusa branca simples e o cabelo preso, mantinha as costas eretas, como se seu corpo estivesse sustentado pela mesma dignidade que tentaram arrancar dela durante anos. Esteban Lascano, sentado a alguns metros, não parava de observá-la com uma mistura de respeito e vergonha. Aprenderá a ficar calado em momentos de poder. Mas desta vez, estava do lado certo. A juíza, mulher de meia-idade, olhar duro e sem expressão, havia recebido ameaças nos dias anteriores. Também envelopes com dinheiro. Mas naquela manhã, ao chegar à sua mesa, encontrou uma carta escrita à mão. Era de sua irmã. Uma mulher que havia entregue o filho para adoção anos atrás e nunca mais o viu. Hoje você pode reparar algo, ainda que seja uma vez. Faça isso por mim, dizia a nota. A juíza não a rasgou. Guardou-a no paletó. E levantou o olhar para iniciar a audiência. A defesa de Silvia Montiel se limitou a exibir um vídeo gravado no hospital onde ela estava internada. Sua imagem aparecia pálida, maquiada com excesso, numa tentativa clara de parecer uma vítima. Ela chorava. Quero pedir perdão. Por tudo. Amaranta não só cuidou de Benjamin, ela o salvou. Foi como uma mãe para ele. Eu não consigo nem me olhar no espelho. Se ainda tenho alguma consciência, é para dizer ao juiz que aquela criança não deve ficar comigo. Nem agora, nem nunca. O vídeo terminou. Um silêncio denso tomou conta da sala. Amaranta baixou o olhar. Por dentro, não acreditava em uma palavra de Silvia. Mas aquelas palavras, por falsas que fossem, eram a única chave que o sistema aceitaria. A juíza ordenou um intervalo de 1 hora. Esteban se aproximou de Amaranta. Você está bem? Não. Mas vou ficar. Você confia que vamos ganhar? Não confio nos juízes. Confio no que construí com aquele menino. Do lado de fora do tribunal, centenas de pessoas seguravam cartazes. Justiça para Amaranta. Crianças não se compram. Nenhuma mais sem seu filho.
Pela primeira vez, Amaranta não se sentiu sozinha. Raul, enquanto isso, chegava à Procuradoria-Geral em uma cadeira de rodas empurrada por um jovem jornalista voluntário. Seu rosto estava batido, a pele colada aos ossos, os olhos fundos e apagados pelas quimioterapias que já não faziam efeito. Mas sua mente continuava afiada como uma faca. Em uma pasta azul, ele carregava o relatório mais completo já documentado sobre a rede de adoções ilegais liderada pela Fundação Alba Infantil. Nomes, datas, contas bancárias, documentos notariais, vídeos, depoimentos, áudios. Tudo estava ali. Ele entregou pessoalmente ao promotor anticorrupção. Olhou-o nos olhos. Se isso desaparecer, você também desaparecerá. Como desapareceram aquelas crianças? Ou como querem que eu desapareça? O promotor não disse nada. Apenas assentiu e ordenou segurança para Raul. Mas não seria suficiente. Naquela noite, Oscar, o jornalista que acompanhava Raul desde o início, foi encontrado sem vida em seu apartamento. Esfaqueado. A cena alterada. Sem sinais de roubo. A notícia se espalhou como pólvora. Raul foi notificado ao amanhecer. Seu silêncio foi longo, pesado. Eu te disse para ir embora, disse ao jovem que o assistia. Eu não vou. Alguém tem que ficar para terminar o que você começou. Em Querétaro, Amaranta visitava Emiliano. A guarda temporária de Benjamin havia sido aprovada. Não definitiva. Mas, pelo menos, a criança ficaria com ela enquanto a batalha legal fosse resolvida. A casa dos de La Vega já não era tão iluminada como antes. As investigações revelaram múltiplas irregularidades. O pai adotivo estava fora do país. A mãe, em prisão domiciliar. A criança, confusa, triste, trancada em seu quarto. Amaranta pediu para vê-lo. A psicóloga estadual, responsável pela guarda provisória, autorizou. Olá, Ivan, disse Amaranta, entrando no quarto. Ele a olhou, com os olhos vazios. Eu não quero falar com ninguém. Tudo bem. Você não precisa falar. Só, queria cantar uma coisa para você. Ela se sentou no chão. Fechou os olhos. E começou a cantar baixinho. Uma melodia doce, antiga, quase esquecida. Luar, luarzinho, sino a tilintar. Vai depressa, que vem minha neném. A voz tremia, mas não parava. Cada palavra era um fio lançado para um passado que não existia mais, mas que ainda ecoava em algum canto do coração daquela criança. Ele não disse nada. Apenas a olhou, como quem observa uma lembrança da qual não tem certeza. Quando a noite caiu, a psicóloga entrou no quarto. Encontrou-o dormindo. Murmurava algo nos sonhos. Gravou discretamente. Luar, luarzinho. Amaranta recebeu o áudio ao amanhecer. Chorou em silêncio. O vínculo não estava quebrado. Apenas escondido. Ainda havia esperança. Mas nem todos queriam que a esperança vivesse. Naquela mesma semana, Amaranta recebeu uma ligação com voz distorcida. Deixe o caso de Emiliano. Você não vai recuperá-lo. Já tem um. Fique com esse. Se continuar, alguém vai pagar o preço. Ela desligou. Não comentou com Esteban. Não queria que ele resolvesse aquilo por ela. Decidiu ficar calada. Por enquanto, o caso escalou para o nível internacional. Organismos de direitos humanos intervieram. A ONU pediu acesso aos processos. Jornalistas de outros países chegaram. A história de Amaranta deu a volta ao mundo. Mas, junto com a fama, veio o perigo. Benjamin começou a ser seguido. No parque, um carro preto observava da esquina. Na escola, uma mulher se aproximou fingindo ser sua tia. Felizmente, os professores a identificaram a tempo. Amaranta já não dormia. Vivia com uma faca no bolso e uma câmera na entrada de sua casa. Já não confiava nem no bom dia do vizinho. Uma manhã, bateu à sua porta um mensageiro. Entregou-lhe um envelope branco. Dentro, apenas uma foto. Ela, caminhando com Benjamin, tirada de longe. E um bilhete: seu tempo está acabando. Esteban aumentou a segurança. Mas Amaranta sabia. Não era suficiente. Não enquanto os verdadeiros líderes daquela rede continuassem soltos. Raul pediu para ver Benjamin. Ele estava em cuidados paliativos. Já não podia andar. Mal conseguia falar. Amaranta o levou. O menino o abraçou sem medo.
Desenhou uma estrela para ele com giz de cera. Raul chorou pela primeira vez. Sabe por que eu gosto desta estrela? Disse ao menino porque, mesmo que ela se apague, sua luz continua viajando. Benjamin olhou para ele sem entender completamente, mas acariciou sua mão. Obrigado por ajudar minha mãe. Raul morreu naquela noite. Amaranta não foi ao velório. Não pôde. Estava em audiência pela custódia definitiva de Emiliano. A juíza a ouviu. O advogado da família de La Vega foi implacável. Alegou que o menino não se lembrava de nada, que estava melhor com eles, que Amaranta vivia em condições instáveis, que não tinha casa própria. A juíza pediu um recesso de uma semana para deliberar. O país inteiro esperava. Amaranta chegou em casa e abraçou Benjamin com força. Se eu não conseguir recuperá-lo, você vai continuar me amando? Você é minha mãe. Eu não troco de mãe. E ela soube que, aconteça o que acontecer, ela tinha ganhado algo. Algo que ninguém poderia tirar dela. No dia seguinte, chegou um pacote ao tribunal. Era a carta original de Silvia, com novos anexos, novas provas, datas que coincidiam com a adoção ilegal de Emiliano, confissões mais profundas, documentos assinados. O promotor reabriu o caso. A juíza recebeu o novo pacote. Leu em seu gabinete. Chamou o presidente do tribunal. Solicitou escoltas. E soube que, quando as lágrimas falam, há verdades que encontram caminho mesmo que o mundo queira enterrá-las. Porque quando uma mãe chora com a verdade na garganta, não há poder que a detenha. As paredes do hospital cheiravam a cloro, e a algo mais. A fim. A despedida. Aquelas ausências que se arrastam pelos corredores com a lentidão do inevitável. Raul Esquivel estava no quarto 306, rodeado por máquinas que já não faziam mais do que prolongar o inevitável. Sua pele era como papel, os lábios secos, os olhos fundos. Não havia dor, apenas cansaço. O corpo já não lhe pertencia. O único que continuava vivo nele era a culpa, e aquela necessidade que o sustentava, vê-la. Vê-la uma vez mais antes de partir. Amaranta entrou sem pressa. Usava um vestido azul celeste, o cabelo solto, o olhar limpo. Não com ternura, nem com ódio. Com dignidade. Porque disso não se abre mão, nem diante de quem te quebrou, nem diante da morte. Raul tentou falar, mas conseguiu apenas um sussurro. Você veio. Ela se aproximou. Olhou para ele em silêncio. Você me disse que me devolveu a visão, mas não. Eu só te coloquei um espelho. Raul tentou sorrir. Não conseguiu. Eu fui cego. Pensei que era justiça. O que eu fazia? Golpear, calar, apontar. Mas era medo. Medo de olhar alguém como você e ver alguém mais humano que eu. Amaranta segurou sua mão. Estava gelada. Não vim te perdoar, Raul. Vim dizer que, mesmo que sua história se apague, seus atos não vão apagar. Nem os bons. Nem os outros. Você conseguiu? Sussurrou ele. Hoje saberemos. O juiz dará a sentença em 2 horas. Raul assentiu com esforço. Se Deus existe, espero que ele te escute. Não a mim. Amaranta se levantou. Olhou para ele pela última vez. Não se preocupe. O julgamento mais importante não é o que fazem na terra. É o que fazemos quando o tempo já acabou. Ele foi embora. Horas depois, na sala do Tribunal de Família, os bancos estavam cheios. Ativistas, representantes de direitos humanos, mídia nacional e internacional. A sala tinha um ar solene, como se o país inteiro respirasse com um só pulmão. Amaranta sentou-se ao lado de sua advogada. Benjamin estava com uma assistente social na sala ao lado. Ele havia desenhado um sol com giz de cera e escrito, com letras tortas, para minha mãe de verdade. Esteban, de terno escuro, cabelo penteado para trás, olhou para ela. Não com compaixão, com respeito, com algo parecido com orgulho. Ninguém naquela sala merecia mais do que ela. A juíza leu a sentença com voz neutra, legal, sem emoção aparente. Após revisar as provas, ouvir os peritos e considerando o bem-estar emocional e psicológico do menor Benjamin Lascano Montiel, este tribunal concede a guarda definitiva à senhora Amaranta Lopes Hernandes. O silêncio explodiu em aplausos, lágrimas, respirações sufocadas. Amaranta não se mexeu. Não chorou. Apenas fechou os olhos.
Por dentro, algo se desfez. Algo que ela carregava há tanto tempo que já não lembrava como era viver sem esse peso. Benjamin correu até ela com os braços abertos. Mãe, agora nós vamos ficar juntos para sempre? Ela se abaixou, o abraçou com força. Para sempre, meu amor. Ninguém mais vai nos separar. As câmeras capturaram o momento. Mas aquele abraço não era para a televisão. Era para a história. Enquanto isso, em Querétaro, Emiliano saía de mais uma sessão de terapia. Estava mais tranquilo, mais solto. A psicóloga lhe mostrou os desenhos que Benjamin fazia. Um deles era de uma mulher de cabelo cacheado, cercada de flores. Você a conhece? Perguntou ela. O menino olhou o desenho por um longo tempo. Acho que ela canta bonito. Naquela noite, Amaranta viajou até lá. Permitiram que ela ouvisse por alguns minutos. Oi, Ivan, posso te chamar de Emiliano? O menino a olhou. Não com medo, com curiosidade. Você é quem canta? Ela assentiu. Começou a cantar a mesma música. A voz tremia, mas não quebrava. Lua, lunera, sininho. O menino não disse nada. Ficou em silêncio. Mas quando Amaranta saiu do quarto, a psicóloga observou cantarolando a mesma melodia enquanto brincava com os dedos. Sua voz, seus olhos, murmurou o menino mais tarde. Eu sou o menino do desenho? A notícia chegou à juíza na forma de um novo relatório. O vínculo havia sido reativado. Não era prova legal, mas era um começo. Amaranta voltou para casa com Benjamin. Cozinhou sopa de letrinhas. Jogaram de formar palavras no prato. Se abraçaram ao ver um filme que não terminaram. Dormiram juntos. Raul morreu naquela madrugada. Seu corpo foi encontrado pelo jovem jornalista que o acompanhou até o fim. Na sua mesa havia uma folha. Só dizia, ela ganhou. E eu, finalmente, também. O funeral foi modesto. Amaranta foi. Não por ele, por ela mesma. Para fechar o ciclo. Para não deixar mais uma ferida aberta. A juíza do caso de Emiliano, dias depois, concedeu o início do processo legal de restituição da maternidade. Amaranta poderia receber visitas constantes. O processo seria lento, supervisionado. Mas era o caminho. Amaranta levou Benjamin para conhecer o irmão. Brincaram com blocos. Se observaram. Um fez uma torre. O outro a derrubou. Riram. Ele vai vir para casa também? Perguntou Benjamin. Em breve, respondeu Amaranta. Vamos esperar por ele juntos. As semanas passaram. As visitas se tornaram frequentes. O menino começou a chamar Amaranta de mãe em voz baixa, como quem tem medo de ser ouvido. Depois com mais confiança. Depois sem medo. Uma manhã, Emiliano soltou a mão da assistente social e correu até Amaranta com um desenho novo. Somos nós? Perguntou. Eram 3. Ela, ele e Benjamin. Debaixo de uma árvore. Sim. Já somos uma família completa. Y o abraçou. O país continuou falando sobre o caso por meses. As leis mudaram. Foi criado um registro nacional de adoções. As adoções privadas foram proibidas. Silvia foi transferida para um presídio psiquiátrico. Esteban renunciou ao cargo. Dedicou-se a escrever um livro. Intitulou Os Filhos que Não Vimos. Amaranta parou de aparecer na televisão. Voltou ao anonimato. À vida simples. Mas não ao silêncio. Fundou um centro de apoio a mães que buscam seus filhos. Chamou-o de A Cor do Silêncio. Lá, cada parede estava cheia de desenhos de crianças perdidas, de nomes com esperança, de vozes que ninguém mais calava. A última cena aconteceu em um campo aberto. Amaranta caminhava descalça sobre a grama úmida. Benjamin e Emiliano corriam à sua frente. Riam. Se perseguiam. O sol se punha. O céu tinha aquele tom entre laranja e violeta que só aparece quando algo belo está terminando. Amaranta parou. Fechou os olhos. Sentiu o vento. E pensou em tudo o que havia perdido. E em tudo o que havia recuperado. Uma voz em off narrou enquanto a imagem se fundia no preto. Às vezes, a justiça não vem de cima, mas da ternura de uma mãe que se recusa a esquecer. O silêncio tem cor. E às vezes, também tem nome. E assim terminou a história. Não com um grito,
nem com uma sentença, mas com uma certeza. Há de que há batalhas que só vencem aqueles que amam sem condições. E Amaranta, desde o começo, nunca quis outra coisa. Apenas recuperar o que era seu. Mesmo que o mundo inteiro dissesse que não podia. Mesmo que tivesse que quebrar o silêncio aos gritos. Mesmo que a verdade doesse. Porque há verdades que queimam. E outras, que curam. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários. O que faria em uma situação semelhante? Gostaríamos de saber de onde você está nos assistindo. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.